Efésios 2:1. Que vos vivificou, ou deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, ou deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade ou bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas. É isto que vamos ler com a bênção de Deus. O que nós acabamos de ver aqui é como Deus tem visto os pecadores. Nós acabamos de ver um sepulcro aberto, aonde Deus vê e como vê cada pessoa que não é salva. Nós lemos aqui, mortos em ofensas e pecados. Vemos como e por que Deus as considera assim. Vivem, porque aqui está dizendo a esfera de atuação dessas pessoas é em ofensas e pecados. Mas nós vemos outro ponto importante no que lemos. Quando uma palavra é acrescentada diante do que Deus vê no ser humano em seus pecados, neste sepulcro, aonde estão pessoas que estão no caminho largo e espaçoso, que o seu fim é a perdição, nós temos a palavra mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, e no seu muito amor com que nos amou, deu vida. Paulo está falando de pessoas que um dia estavam assim, mas que agora são salvas. Receberam vida. E como elas receberam? E nós vemos também, não somente Deus disposto a mudar esta situação de cada pecador, mas também vemos aqui a responsabilidade que está em cada pessoa que não é salva, de buscar, não buscar algo que está escondido, mas buscar algo que está disponível para a sua salvação.
Então vamos pensar um pouco sobre isso. Não é nada maravilhoso a gente ouvir que Deus considera a todos nós. Paulo diz aqui, vos vivificou estando vós mortos. Todos nós nascemos assim. O mundo está dividido, e esta parte que nós lemos, dividindo o mundo somente em duas classes de pessoas. As pessoas que estão mortas espiritualmente, mortas aos olhos de Deus, e pessoas que estão vivas, têm a vida de Deus, a vida eterna, nasceram de novo. Mas, enquanto o pecador não é salvo, ele está nesta condição, morto em ofensas e pecados. E nós lemos aqui o porquê disto. Porque Deus considera o pecador assim. Cada pessoa que não é salva nunca teve um encontro com Deus. Porque ele diz aqui, seguem o curso deste mundo. Seguem o curso deste mundo. Pessoas que as suas vidas, o interesse, não é buscar as coisas de Deus, fazer a vontade de Deus, porque senão não estariam mortos. Deus não os consideraria mortos em ofensas e pecados. Ofensas e pecados mostra a sua vida, o seu hábito, a sua vida de hábito, como elas vivem. Longe de Deus, separadas de Deus. E agora ele vai mostrar aonde está o campo de atuação deste mundo. O que influencia essas pessoas, o que governa a vida das pessoas. Seguem o curso deste mundo. Isto que nós temos revelado aqui, só Deus, para abrir os nossos olhos, para ver o que realmente Deus vê a nosso respeito. Porque, sabe, não é isto que nós pensamos a nosso respeito. Não é isto que o pecador pensa a seu respeito, não. Quando ele se apresenta perante o espelho, não tem pessoa mais bonita, mais inteligente, mais nobre, mais honesta. Só que o espelho que ele está vendo não mostra a alma. E quando nós olhamos uns para os outros, nós não vemos a alma do outro. Nós vemos a fisionomia, ouvimos as palavras. Mas o que nós temos revelado aqui é o que Deus vê no nosso interior. E principalmente cada pessoa que não é salva. Aqui está uma descrição. Então ele segue o caminho de Deus? Não, o curso. O mundo tem um curso contrário a Deus e contrário à vontade de Deus. E estas pessoas se entregam a este curso. São levados pelo que o mundo oferece. Deus os considera mortos para Ele. Mas diz mais, seguem segundo o príncipe das potestades do ar. Ele está falando do diabo? Seguem o curso deste mundo, mas mais do que isto, seguem o príncipe das potestades do ar. Este mundo e todo o sistema que existe neste mundo é ditado, é guiado por este príncipe das potestades do ar, o diabo. E com facilidade e com
disponibilidade, as pessoas seguem. É por isso que Deus, Ele está dizendo, o pecador está morto. Morto em ofensas e pecados. A pessoa pode pensar e dizer, e outros também podem falar o que quiser. Mas nas coisas espirituais, meu amigo, não tem nenhum homem perito para realmente descrever, editar quem realmente nós somos. Aqui nós temos nas Escrituras quem pode nos avaliar. Será que você aqui, que não é salvo, você tem pensado assim a seu respeito? Tem visto você como Deus realmente lhe vê? Mas sabe, não para aí. Olha o que diz mais aqui. Diz, andam nos desejos da carne e fazem a vontade da carne. A natureza. O pecador tem uma natureza desviada de Deus, que a Bíblia chama a carne. E diz aqui, não somente que segue os desejos da carne, mas fazem o que a carne gosta. Mesmo que seja contrário à vontade de Deus. Mesmo que, até mesmo a consciência que está dentro da criança, do jovem, do adolescente e do velho também. A consciência que Deus deixou os condena. Eles ultrapassam isto. Eles abrem esta barreira porque há um desejo no interior deles que eles têm prazer em se tornar realidade. Agora me diga uma coisa, meu amigo. Não precisa responder para mim, responda para você mesmo. Para onde estão indo estas pessoas? Depois de você ouvir o que Deus está descrevendo do pecador perdido e, como ele diz aqui, morto, para onde você acha que ele está indo? Mas não vamos pensar nos outros, vamos pensar em você. Se você morrer hoje, com este decreto de Deus aqui, aonde você vai abrir os seus olhos na eternidade? Aonde? Só tem um lugar esperando o pecador que morre nestas condições, morto em ofensas e pecados. Ele cai imediatamente no inferno, todo sempre. Não se engane, meu amigo, a seu respeito. Cada pessoa, cada criança, cada jovem, se tem por uma espécie rara no mundo, alguma coisa em especial que ninguém conhece, com virtudes dinâmicas. Até pode ser. Mas para Deus, todos não passam de pessoas mortas em ofensas e pecados. É por isso, meu amigo, que a salvação vem como uma bênção para uma pessoa que está despertada para estas realidades. É tudo que um pecador que recebe esta mensagem diz: Deus está falando comigo, Ele está apresentando a mim ali. Ele está descrevendo eu. E eu estou indo justamente neste caminho e o meu fim é a perdição. Mas como é agradável ao ouvido deste pecador ouvir a palavra mas. Deus quer me salvar. Deus, Ele quer mudar a minha sorte já no presente e mudar o meu destino na eternidade. Será que nós temos alguém assim aqui hoje?
que tem visto as verdades de Deus, que está falando justamente de você. Eu sou este pecador. Deus tem me visto numa sepultura. Eu não posso servir para Ele nesta vida e nem mesmo na eternidade. Eu preciso da salvação de Deus. É por isso que diz aqui, porque sabe? Se o pecador realmente visse de maneira espiritual o que Deus está descrevendo, note o que Deus diz para salvar este pecador. Deus que é riquíssimo em misericórdia. Não só diz Deus que é misericordioso. Porque este pecador, ao começar a se examinar realmente o que Deus diz acerca dele, ele vai cair na realidade, no fundo do poço, vai entrar em desespero. Nada mais conforta ele, a sua beleza, os seus estudos, o seu dinheiro, a sua família. Nada mais é seguro para ele. Ele tem medo até mesmo de sair de onde está, atravessar uma rua, subir no elevador, trocar a resistência do chuveiro. Tudo para ele é um risco. E ele se vê cada dia que passa no inferno por causa dos seus pecados. E é por isso que Deus diz para este pecador em desespero, Deus que é riquíssimo em misericórdia, Deus pode te alcançar, Deus quer te salvar. Sabe o que é misericórdia? Nós merecemos o juízo de Deus. Ou você acha que não merece? Você é esse pecador descrito aqui. E eu também. E você acha que não merece o juízo de Deus? Misericórdia é, nós merecemos o juízo de Deus. Mas Ele estende as suas mãos para salvar e retém o seu juízo. E você vai alcançar a mão de Deus? Você vai dar a mão para Ele, como um pecador que precisa desta salvação? Mas fala mais aqui, diz que pela graça sois salvos. Muito amor, mas também graça, riquíssimo em graça. O que é graça? Graça é graça mesmo, é de presente, um presente. A salvação de Deus, diz aqui, pela graça sois salvos. A salvação de Deus é um presente. Graça é Deus dar o que nós não merecemos. Você não acha que deve ser condenado por Deus? Espero que sim. Você acha que deve receber alguma coisa de Deus? Não, você não deve, nem não merecemos. Porque os nossos feitos, os nossos atos, exigem a justiça divina. Mas Ele age em graça. Ele dá o que nós não merecemos, a nossa salvação. Normalmente, o amor do ser humano para com o outro baseia-se nas virtudes do outro. Não é? Basta você achar um defeito na pessoa que você mais ama, que ela se transforma na pior pessoa. Mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus para conosco é fruto dele mesmo, da sua bondade. Porque nós não temos nada. Nós nunca fizemos, o pecador nunca fez uma coisa boa para mudar a sua natureza pecaminosa. Ele pode fazer obras boas para os seus semelhantes, mas isso não muda a natureza do pecador. Não muda. Mas Deus, porque Deus, a Bíblia diz, Deus é amor. Então, Ele não precisa ter um motivo fora dele para amar.
O motivo é Ele mesmo. Ele ama você, porque Ele é amor. E é por isso que Ele quer salvar, porque Ele é amor. E aí, como fica o seu caso? Você tem uma responsabilidade de responder, de corresponder a este amor de Deus. É o que nós lemos aqui, porque pela graça sois salvos por meio da fé. É por graça que nós somos salvos, mas ela é recebida pela fé. Você toma posse desta bênção. Você recebe o perdão dos seus pecados. É uma salvação de graça para você. Mas sabe, em Deus não é só misericórdia, amor e graça. Deus é justo. Para Ele salvar você e a mim, esta justiça teve que ser satisfeita. Era necessário. Deus não é como os seres humanos que botam a sujeira para baixo dos tapetes e seguem a vida. Ele sabe, a coisa ficou lá, não foi resolvida. Não, Deus não é assim. Deus não vai salvar você e a mim, ou quer salvar você e a mim, simplesmente ignorando os nossos pecados. Não. Alguém pagou o preço para que esta salvação pudesse ser recebida de graça da nossa parte. Sabe por quê? E quem foi? E como foi? A Bíblia diz que o eterno Filho de Deus, o único Filho que Ele tinha, eterno como Ele, foi ferido lá sobre a cruz por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. E que Ele sozinho sobre a cruz, naquelas horas de horror e de sofrimentos, Ele padeceu pelos pecados, o justo por mim, o injusto, para me levar a Deus. E que Ele sozinho levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. E sabe que este livro diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. A obra da cruz, os sofrimentos de Cristo na cruz, meu amigo, tinha em vista o pagamento dos teus pecados e dos meus pecados. É por isso que esse livro pode dizer: pela graça sois salvos por meio da fé. Você pode se apossar da salvação que há em Cristo num ato de fé nele. O que é isto? Eu sou este pecador aqui mesmo. Eu me encontro justamente no sepulcro. Mas tudo Cristo já tem feito. E com perfeição. Com isto, com esta obra, Deus está satisfeito. Ele me dá a salvação. Então isto é meu, isto é para mim. Cristo para mim, Cristo para mim. Será que tem corações assim hoje aqui? Que podem descansar sem pompa, sem você vir até a frente, levantar o braço, se ajoelhar, chorar, orar. Você descansar numa pessoa real, numa obra real. Diz aqui que os mortos, diz aqui, nos vivificou, quer dizer, nos deu vida juntamente com Cristo. Mas diz mais, ressuscitou e nos
nos assentou juntamente com Cristo. Sabe o que o Senhor Jesus disse quando ele esteve aqui? Ele disse: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O pecador está morto, mas ele pode estar vivo. É uma decisão do seu coração. Com Cristo. É você tendo um encontro com Ele. Tudo será mudado. Mais uma coisa. A salvação de Deus não consiste no pecador mudar atos em sua vida. Compreende? A salvação de Deus não está em mudanças de atos na sua vida. Ou seja, eu era um drogado, um viciado, um fumante, um alcoólatra, mas agora eu comecei a frequentar uma igreja, eu fui batizado, eu comecei a pagar o dízimo, eu tomo a ceia, eu leio a Bíblia, eu oro. E onde fica Deus nesta obra da salvação? Houve mudanças de atitudes, de ato. A pessoa mesmo mudou. Mas ela pode fazer? Pode. Mas não teve obra divina. Olha no que lemos aqui, o último versículo. Eu vou ler, não precisa ler na sua Bíblia. Porque somos feitura sua. Somos criação ou criatura sua. A pessoa salva. Está falando agora de pessoas que já foram salvas. Não está falando da primeira criação. Criados em Cristo Jesus. Então a obra da salvação é uma obra de Deus. E nada que o pecador possa fazer de mudança, de reforma na sua vida, vai melhorar ou vai ajudar ele a ficar mais perto da salvação. Ele continua o mesmo pecador morto. Como aquele drogado, aquele viciado. Se os dois morrerem no mesmo dia, os dois entrarão no inferno imediatamente. É Deus que salva. A sua salvação está em Cristo. E você tem que receber Ele, confiar naquela obra. Aquilo foi por mim. Ele morreu por mim. E sabe, neste momento, meu amigo, é um momento, é uma experiência que a pessoa tem com Cristo. Aí ele é transformado em uma nova criatura. Porque sabe, um dia Deus diz aqui para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus um dia vai apresentar os salvos para o mundo, para os anjos e para os condenados, para mostrar: estes foram salvos pela minha graça, pela minha bondade. Os salvos vão ser um troféu, não que eles ganharam, mas é o troféu da obra de Cristo, que Cristo ganhou através da sua morte. A Bíblia fala que os crentes, as pessoas salvas, é o fruto, é o resultado do trabalho da sua alma. Então eu vou terminar com a pergunta: quantos aqui já são ou quantos querem ter esta salvação? É possível, meu amigo. Não há pecador que tenha descido tanto que não haja riqueza suficiente na misericórdia de Deus, na graça de Deus e no amor de Deus,
que não possa salvar. Não tem pessoa que seja tão ignorante ou tão falta de compreensão que não possa ser salvo. Porque é fé, não é compreensão. É fé em Cristo. É a obra de Cristo que salva, não é a fé do pecador. É Cristo que é o Salvador. E este encontro se dá entre um pecador morto e um Cristo vivo, que consumou a obra na cruz. Oh, eu deixo esse assunto com você, mas que você possa hoje, pela fé, descansar em Cristo para a sua eterna salvação. Não continue e não seja uma pessoa assim, vista aos olhos de Deus, morto em ofensas e pecados, quando Deus quer te dar vida, é que você seja vida e útil para Deus. Vamos orar.